Você falava em países desenvolvidos e países em desenvolvimento. Aliás, ficou muito célebre uma frase, num determinado momento, que havia 4 tipos de países, né? Países desenvolvidos, países em desenvolvimento, o Japão e a Argentina. Porque o Japão e a Argentina são países que têm uma trajetória muito diferente. E agora, mais recentemente, por mais recente, entenda-se essa segunda metade dos anos 90, né, que você falava, em que já num contexto de desaparecimento da Guerra Fria, já num contexto de globalização profunda, comércio mais livre, circulação mais fluida de pessoas, capitais, bens e serviços, né? Você teve o aparecimento de índices que mediam o desempenho econômico de países em desenvolvimento, e aí veio esse termo países emergentes, ou economias emergentes, né? Que num determinado momento incluía muita gente, por exemplo, Singapura, né, que talvez seja o grande, se você quiser identificar um grande exemplo de sucesso nesses últimos 70 anos de alguém que saiu de uma pobreza abissal para se tornar um dos países de maior renda per capita no mundo, a Singapura é um exemplo. Aliás, eu sempre gosto de brincar, se você está precisando de um ídolo, ou de um ícone, né, ou um estadista, né, porque aparentemente a gente vive uma estiagem de estadistas, mire-se no exemplo de Lee Kuan Yew, né, que foi o grande estadista, né, responsável por Singapura estar onde está hoje. Agora dê uma olhada também na Coreia do Sul. Na metade dos anos 80, na Coreia do Sul, no topo de prédios em Seul, você tinha estudantes ateando fogo no próprio corpo e pulando, né, em revolta quanto ao regime, quanto o caminho, a estratégia que a Coreia do Sul estava adotando. E hoje a Coreia do Sul é um país que não apenas faz parte da OCDE, né, Organização para a Cooperação Econômica e Desenvolvimento, o Clube dos Ricos, mas tem uma renda per capita bastante alta que está se rivalizando aí já com a renda per capita de países como a Espanha ou como a Itália, né? E você teve alguns que estavam ali na primeira liga e que tiveram itinerários muito decepcionantes, que é o caso da Grécia, né, responsável aí por um problema grave naquele período do início dos anos, entre 2008, né, a queda do Lehman Brothers, a grande recessão, e 2011, onde você tem um agravamento da crise das dívidas de algumas economias mediterrâneas, e que teve que passar não apenas por um socorro por parte da União Europeia, mas acabar entrando, né, abraçando um processo de sobriedade econômica, reequilíbrio fiscal, diminuição do setor público, que foi muito duro, mas que curiosamente agora está rendendo frutos muito interessantes. Vocês devem ter visto aí que em tempos recentes a Grécia mais uma vez recebeu upgrades importantes das agências internacionais de classificação de crédito. Então você tem ali os emergentes. E você tem aquilo que você poderia chamar de a elite dos emergentes, né? Num determinado momento, o Jim O'Neill, quando ele presidia a divisão de gestão de ativos do Goldman Sachs, ele fez lá um estudo sobre o futuro dos emergentes e disse o seguinte: olha, por conta de sua presença como líder regional, por conta do tamanho da sua população, por conta do tamanho do seu mercado interno, por conta de algumas das suas características de vantagens comparativas, seja no oferecimento de mão de obra barata, seja no oferecimento de algumas commodities agrícolas, energéticas ou minerais, Brasil, Rússia e Índia e China serão a elite, né, dos mercados emergentes para o futuro. Esse estudo é de 2001. Se você der uma olhada hoje, né, com já o benefício de 23 anos dessa bola de cristal do Jim O'Neill, algumas coisas se confirmaram, né, quer dizer, veja o exemplo impressionante de crescimento da China. Em 2001 a China tinha, Guilherme, um produto interno bruto nominal de 2 trilhões de dólares, ou seja, era uma economia do tamanho da Itália, né, do que a Itália é hoje. Hoje ela é uma economia de 18 trilhões de dólares. Então, em 2 décadas, o PIB nominal foi multiplicado 9 vezes. Do ponto de vista do PIB medido pela paridade do poder de compra, a China já é a maior economia do mundo. E veja o caso da Índia, né, que é um caso muito impressionante, né? No exemplo indiano, o crescimento tem se acelerado mais ainda nesses últimos 4 ou 5 anos. Eu conversei semana passada com um banqueiro indiano, né, um economista de bancos indiano, e ele estava me dizendo o seguinte, que de 2021 para cá, Ricardo, 2021 para cá, 4 anos,
O produto interno bruto da Índia nominalmente cresceu 20%. De 2021 para cá. Últimos 4 anos fiscais, 20%. O ano fiscal 2024, né, que de acordo com a contabilidade deles se encerra em março de 2024, viu uma expansão nominal do PIB, crescimento do PIB, né, medido em dólar, de 8,2%. Ora, o que isso significa? Vamos lembrar, né, quem me conhece sabe que eu sou, a qualquer momento eu tiro do bolso a minha regra dos 70, né, que é aquela fórmula mágica dos matemáticos para mensurar quanto tempo leva para um país dobrar a sua renda per capita, baseado na sua taxa anual de crescimento. Se você está crescendo 8,2%, você dobra a sua renda per capita em 9 anos. Tá certo? Eu conversava agora de manhã também com um diplomata indiano e ele me remeteu um dado que o Banco Mundial soltou ontem sobre o tamanho relativo do mercado consumidor. Em 2030, que é amanhã, tá certo? Daqui a 5 anos e meio, a Índia terá um mercado consumidor que, para fins desse critério do Banco Mundial, significa alguém que despende mais de $12 por dia, tá certo? $12 por dia, nós estamos falando de R$65 por dia, tá? Portanto, quase R$2.000 por mês, né? O equivalente a R$2.000 por mês. Esse é o mercado consumidor para fins dessa pesquisa. Em 2030, ou seja, daqui a 5 anos e meio, a Índia terá um mercado consumidor de 800 milhões de pessoas. São 10 Alemanhas. A propósito, a China terá um mercado consumidor, por esse mesmo critério, de 1,1 bilhão de pessoas, ou seja, 10 Japões. Então, nessa história toda de mercados emergentes, tamanho importa, escala importa. E claro, as duas estrelas nesse jogo são a Índia e a China, né? Você tem uma série de outros atores importantes. O México se tornou muito importante, depois a gente deve falar sobre isso. A Arábia Saudita é cada vez mais um pivô importante nesse jogo, um ponto de referência nesse jogo. Eventualmente poderia ser considerado o epicentro de um renascimento do Oriente Médio, né, como um ator relevante das relações econômicas internacionais. Tudo isso é fascinante, Guilherme. E, na minha opinião, traz mais oportunidade do que risco para o Brasil. Bacana. Só uma coisa que você trouxe aqui, China, e algumas semanas atrás a gente fez um episódio com o Rui Alves, que ele é um dos gestores da Quinéia, uma das grandes gestoras de investimento aqui do Brasil, e ele trouxe um aspecto interessante, né? Pô, ele acompanha bastante, eles têm uma equipe gigante de economistas e tudo mais, e ele trouxe um ponto interessante. Ele falou, olha, a China, ela tem um crescimento bom, mas é um crescimento que a sua taxa de crescimento vem caindo ao longo dos últimos anos. E ele falou o seguinte, a China está passando por um processo, né, que está se esgotando meio que a sua capacidade de crescimento via investimento estatal, de infraestrutura, e ele trouxe uma analogia muito interessante. Ele falou, poxa, ela já construiu várias rodovias e pontes que levam do nada a lugar nenhum. O que você faz agora? Você derruba a ponte e constrói ela de novo? Né? Então ela está passando por esse processo que ela quer sair desse crescimento via investimento para uma economia que vai crescer através do consumo. Mas ela tem dificuldade em fazer isso. Você observa essa dificuldade também, Marcos? Você que acompanha você. Veja, eu fui à China pela primeira vez, Guilherme, em 2003. Então, há 21 anos e voltei todos os anos para a China. Morei lá durante um período também, né? E é verdade que a China hoje não cresce percentualmente com os mesmos números de tempos atrás, né? Mas apenas para ficar numa escala de comparação, quando a China, 20 anos atrás, tinha 2 trilhões e meio de PIB total nominal, né? E ela crescia 10%, a sua contribuição relativa para a formação da demanda global era de 250 bilhões de dólares. Tá certo? Certo. Então vamos supor que a China cresça 4% sobre um PIB de 20 trilhões no final do ano que vem. Ora, 4% sobre 20 trilhões significa uma contribuição relativa para a formação da demanda global de 800 bilhões de dólares, o que significa que a China, em crescendo 4%, isso significa que a China acrescenta uma Argentina, que por acaso é o terceiro maior mercado comercial brasileiro, a cada 7 meses.
Caraca. Então, escala faz muita diferença. É verdade também que vamos supor que você resolva fazer um corte de 1978, né, que é o ano em que Deng Xiaoping consolida o poder nas mãos dele, ele vai adotar uma estratégia que é mais voltada para fora, né, o Open Air Policy, etc. Então, vamos supor que você faça um corte em 1978, é o seu corte inicial, até o momento em que o Xi Jinping é eleito para a posição mais alta, né, na hierarquia chinesa, de 2012 a 2013. Então, nesse período, se você coloca o modelo chinês no microscópio, você vai ver, sim, crescimento liderado por exportações, né, ou seja, a China obteve status de nação mais favorecida no comércio global em 79, depois ela passa a fazer parte da Organização Mundial do Comércio em 2001, veja, quando a economia começa a se abrir, qual é a capacidade endógena da China de investir na sua própria infraestrutura? Nenhuma, tá certo? A China de 49 a 78, do ponto de vista econômico, não estava indo a lugar algum, né? Então ela faz um negócio muito inteligente para ela, que é, se você vai instalar, se você é uma empresa estrangeira que vai se beneficiar do território chinês como uma espécie de trampolim para alcançar terceiros mercados, então você chega para montar a sua atividade fabril, mas você também tem incentivos para poder ajudar no fortalecimento da infraestrutura local. Ou seja, os chineses criam um modelo embrionário para eles do que viria a ser uma parceria público-privada, que depois vai ficando menos privada e vai ficando mais pública. E você teve, nesse período longo, né, uma remuneração artificial de alguns fatores da produção, como é o caso do fator trabalho, além, é claro, de utilização de um câmbio depreciado para acrescentar uma camada adicional de competitividade às exportações chinesas. Isso sabe o que é? China 1.0. Esse país aqui não existe mais. Tá certo? Você tem uma outra China que está surgindo por aí e que está se formando. Vamos lá, 2006, 67% do PIB chinês eram soma de exportações e importações. 2023, 35% do PIB chinês são soma de exportações e importações. Ou seja, o tamanho relativo do mercado interno como fonte de crescimento na China já é muito maior do que era há apenas 18 anos atrás. Outra coisa, o investimento infraestrutural, sem dúvida alguma, puxou muito do crescimento da China.